Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre arquivo, tá bom? Bem, vamos lá. O que nós estamos aprendendo nesses últimos dias? Abrir o arquivo em modo de leitura e ler as informações que tem lá dentro, não é verdade? Bem, no primeiro dia nós aprendemos a abrir o nosso arquivo em modo de leitura e utilizamos a função read. A função read, ele faz o quê? Ele lê todo o conteúdo do arquivo como uma string. Então, ele retorna tudo que tem dentro de um arquivo. E nós atribuímos todo esse conteúdo para dentro de uma variável. Por isso, nós chamamos de conteúdo, porque ele está retornando todo o conteúdo que tem dentro do arquivo. E aí, é só nós imprimir. Então, a função read, ele lê todo o conteúdo de um arquivo, ok? Bem, na segunda aula, nós aprendemos, ok, a abrir o nosso arquivo em modo de leitura, só que usando agora a funçãozinha headline. O headline, ele faz o quê? Ele lê uma linha do arquivo por vez. Então, nós atribuímos a primeira linha para dentro da nossa variável linha. Nós fizemos um loop, então ele só entra aqui se linha tiver alguma coisa, se isso aqui retornar verdadeiro. Então, linha só retorna verdadeiro se tiver algum conteúdo dentro. Então, ele vai fazer isso, ele vai imprimir linha por linha. Tá vendo aqui, ó, que nós temos aqui outra linha recebendo o arquivo headline, que ele vai agora pegar a próxima linha do arquivo. Então, ele está pegando linha por linha do arquivo e vai imprimindo, ok? O ponto strip é realmente somente para tirar os campos vazios, tá bom? Aquele barra N, espaços vazios, pular as linhas em brancos, enfim, tá? Então, isso aqui que ele vai fazer. Bem, na aula de hoje, tudo isso aqui eu já expliquei, tá, gente? Só mesmo para a gente só revisar. Nós vamos ver agora o último leitura de arquivo, ok? Que é o headlines. O headlines, ele faz o que, essa função? Ele lê todas as linhas do arquivo, tá bom? Só que ele retorna como uma lista de string. Então, bora lá? Vamos fazer assim, ó, para ficar melhor. Vamos copiar isso aqui, que nós já temos pronto. Vamos colocar aqui. Eu vou explicar, tá bom, gente? O que aqui está fazendo? O it, ele é uma funçãozinha que vai nos ajudar, ok? Com nossa conexão com o arquivo, ok? Com o nosso abrir de arquivo. Então, nós estamos abrindo um arquivo e ele é responsável para quando finalizar aqui, ele fechar o nosso arquivo. Lembre-se, na programação, tudo que nós abrimos, nós temos que fechar, tá bom? Então, se você abre uma conexão com o banco de dados, você tem que fechar. Você já falou isso 1000 vezes. E eu vou falar todas as vezes, gente, porque isso é importante. Isso é uma boa prática de programação. Isso vai facilitar a sua vida e vai ajudar você a ter menos problema na sua vida como programador, tá bom? Então, tudo que você abrir, você fecha. Então, esse carinha aqui, ele é fantástico. Por quê? Porque ele vai finalizar o nosso arquivo, ele vai fechar o nosso arquivo assim que isso aqui terminar. Então, ao terminar a tarefa, ao terminar a execução do que nós estamos fazendo, ao terminar todo o nosso trabalho com o arquivo, ele garante que o nosso arquivo vai ser fechado, tá bom? Então, caso você seja uma pessoa que sempre esqueça, use o it, então, que você não vai precisar lembrar de fechar o arquivo, porque ele vai fechar para você. O omp, ele é o que? É uma funçãozinha que ele nos permite o que? Abrir um arquivo. E aí eu passo para ele o que? O arquivo que eu quero abrir. Eu quero abrir um arquivo txt, que tem um nome como exemplo txt. Aqui está meu arquivo. É esse que eu quero abrir. Eu quero abrir ele em modo de quê? De leitura. Então, um Rzinho aqui. O R é em modo de leitura. O encoding aqui, o TF8, eu estou dizendo para ele que eu quero que ele reconheça todos os tipos de caracteres, ok? Então, ele vai reconhecer os caracteres especiais, os símbolos, enfim, ok? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma palavra que tem caracteres especiais, como, por exemplo, um tio, ele vai reconhecer, tá bom? Bem, eu estou atribuindo tudo isso para dentro de uma variável, que eu estou chamando de arquivo, tá bom? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dizer, olha, eu quero que o meu arquivo, ele me retorna headlines. Lembre, o outro era headline
que nós aprendeu. O headline, lê uma linha do arquivo por vez. Agora nós vamos trabalhar com headlines. Qual é a diferença? Que aquele lê uma linha do arquivo por vez. Esse lê todas as linhas do arquivo, só que ele retorna como uma lista de string, tá bom? Então, aqui dentro, nós vamos ter uma lista de string, ok? Vai ter ele está retornando cada linha do nosso arquivo para dentro de uma lista, tá bom? E agora, se eu tenho uma lista, eu tenho o quê? Um iterador. Então, eu posso iterar sobre ele. Aí, nós podemos usar quem? O for. Nossa, Jéssica, eu tenho uma lista, então eu tenho um iterador. Aula de Python, tá bom? Então, se você não assistiu às aulas de Python, vai lá assistir for, ok? Que eu falo bastante sobre lista, falo bastante sobre iterar, ok? Então, bora lá. Então, eu tenho uma lista, então eu tenho um iterador. Então, eu vou usar o for, ok? Se eu tenho um iterador, se eu tenho uma lista, eu tenho um iterador. Vou iterar sobre ele. Então, eu vou dizer assim, olha, eu quero percorrer. O que eu quero percorrer? Vou mudar aqui essa variável, colocar como linhas, tá bom? Eu quero percorrer as minhas linhas, tá? Bem, o que vem antes? O nome da variável que eu quero dar e em linhas, o que eu quero percorrer. Então, o que eu estou dizendo aqui? Olha, eu quero percorrer a minha lista linhas, atribuindo cada elemento da minha lista para dentro da minha variável linha, tá bom? E aí, eu posso agora dar o quê? Um print. Print linha. Porque os elementos de cada elemento, de cada lista da minha lista, está dentro de qual variável? Linha. Então, agora eu vou imprimir esses elementos. Bem-vindo ao nosso canal. Nunca desista dos seus sonhos. Um dia Deus vai nos apresentar para o nosso sonho. E estão gostando das aulas? O que nos faltou aqui? Esse carinha aqui. Lembra que eu falei que esse strip aqui, ele vai apagar as linhas em branco? Olha só. Ele vai tirar lá os barra N, enfim. Ó. Prontinho. Tudo ok, tudo lindo, tudo perfeito e muito fácil, tá vendo? Então, nós aprendemos 3 carinhas aqui do modo de leitura. O head, a função head, gente, vamos lá, a função head. Lê todo o conteúdo do arquivo como uma string, tá bom? O headline, lê uma linha do arquivo por vez, tá bom? O headlines, a função headline, lê todas as linhas do arquivo e retorna como uma lista de string. Pronto. Então, agora nós já aprendemos. Olha só o que nós já aprendemos. Vamos lá. Nós aprendemos a abrir o nosso arquivo em modo de escrita, ok? Lembrando que esse Wzinho aqui, o que ele faz? Ele vai abrir o arquivo, só que ele apaga tudo que tem dentro do arquivo, tá bom? Tá, não quero perder o que eu tenho dentro do arquivo, mas eu quero abrir para poder escrever nele. Mas eu quero manter o que já tem lá e continuar escrevendo nele. Aprendemos o modo anexar, ok? Anexação. Então, nós abrimos nosso arquivo aqui em modo A, que é de anexação, para anexar mais conteúdo ao nosso arquivo. Então, nós podemos inserir mais dados, mais informações, na verdade? Depois, nós aprendemos a colocar as palavras com caracteres especiais, símbolos, enfim, utilizando o TF8. Depois, nós vamos para o modo de leitura. E o modo de leitura temos 3 modos, utilizando o modo R, só que usando funções para leituras, como é o headline, o head e o headlines. Então, o modo head, ele lê todo o conteúdo do arquivo como uma string. O headline lê uma linha do arquivo por vez. E os headlines, que o que nós aprendemos hoje, lê todas as linhas do arquivo e retorna como uma lista de string, tá bom? Bem, temos mais coisa para aprender sobre arquivo, tá bom? Então, até a próxima!